Show. Bem, a aula de hoje que vocês vão ter daqui a pouquinho é uma aula mais voltada para os materiais em si, né? Como que é o processo o processamento, como é a construção dos materiais, qual é o desempenho de materiais cerâmicos, metálicos, poliméricos, que são os polímetros, compósitos, que são os materiais que são produzidos de acordo com a junção de outros materiais. Então, a aula hoje vai ser basicamente sobre isso. E a aula atividade também fica por conta disso. Que a gente vai ver, vocês vão ver, por exemplo, que a gente vai tratar aqui de ferro fundido, por exemplo, que o teor de silício ou de carbono influencia grandemente nas propriedades físicas e mecânicas de um ferro. Essa composição de silício, de carbono, que vai determinar, por exemplo, o grau de dureza, o grau de maleabilidade, várias coisas, tudo dependendo da composição química e também da composição atômica desses materiais. Então, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: com base na forma de carbono presente, os ferros fundidos são classificados como cinzento, nodular, branco, maleável e vermicular. Quando o teor de silício é inferior a 1%, em combinação com taxas de resfriamento rápidas, não há tempo suficiente para a sementina se decompor, fazendo com que grande parte se conserve. A presença da sementina torna a superfície fraturada e esbranquiçada. Esse metal é utilizado em cilindros de laminação em laminadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aí é justamente isso que eu acabei de falar, que, de acordo com a composição química de um elemento ou de um produto, nós vamos ter diferentes características. Nesse caso aqui, ele fala sobre o silício e resfriamento rápido. Vai gerar um ferro fundido que essa substância que é chamada de sementina, ela não se decompõe. Então, ela vai continuar na estrutura lá no final. E então esse ferro vai ser um ferro muito resistente. Por isso que ele é usado em laminação, em laminadores, no processo de laminação. O que é o processo de laminação? É você pegar uma estrutura e passar por rolos, cilindros, que vão achatando essa estrutura até transformar isso em lâminas. Então, você aumenta a área e diminui o volume. Você continua com o mesmo volume, mas você aumenta a área de contato. Isso é muito utilizado para aço, por exemplo. Vocês veem aqueles cilindros de aço que são passados por laminadores. São feitos através de laminadores. Existem outras situações também. Então, vamos ver o que é cada um desses ferros aqui. Ó. Ferro fundido cinzento. O ferro fundido cinzento ele tem como características ligas constituídas de grafita em forma de blocos envoltos por uma matriz de ferrita ou perlita. Por conta dessa presença, a superfície fraturada ela vai ficar acinzentada e não vai ficar branca. Esse tipo de material, o ferro cinzento, ele tem propriedade boa para amortecimento e algumas aplicações que a gente pode falar estrutura de base, cama para máquina pesada que precisa precisa amortecer os esforços de uma máquina pesada. Então, essa é a característica do ferro cinzento, não é o nosso caso que ele está falando aqui, do 1% e tal. Ferro fundido nodular. O ferro fundido nodular, a gente já tem a presença de magnésio e cério, quando a gente tem esse tipo de ferro. Então, quando a gente começa a fazer a fundição do ferro, acrescenta-se magnésio e cério, e isso vai resultar, acaba se formando microestruturas que
vão dar a característica desse ferro nodular. E a grafita também vai se encontrar presente. Como a aplicação típica desse ferro nodular, a gente tem corpos de bomba, eixos de manivela, componentes automotivos, ou seja, você tem uma boa característica, uma boa relação entre dureza e maleabilidade. E resistência, obviamente. Então, não é o caso da nossa estrutura aqui. Vamos ver o ferro fundido branco. Na verdade, esse ferro que ele está falando aqui é o ferro fundido branco. Então, o ferro fundido branco ele tem essa característica. Praticamente todo o carbono no ferro fundido branco ele se apresenta na forma combinada de carboneto, que é o Fe3C. Fe3C. Por isso que quando a gente tem essa superfície fratura, ela é uma superfície branca. Fundamentalmente, esse ferro fundido branco ele tem alta, como já foi falado, quantidade de cementita, porque ele é resfriado rapidamente, e como ele é resfriado, quando ele é resfriado rapidamente, essa cementita não tem tempo de se decompor, como ela acontece em outras situações, quando a gente tem um resfriamento longo, um resfriamento lento. Então, essa cementita vai dar justamente, essa sementita, sem ser decomposta, vai dar a característica de elevada dureza e resistência ao desgaste. Por isso que esse ferro é bom a ser utilizado em cilindros de laminação. O ferro fundido maleável, eles são formados por tratamento térmico do ferro fundido branco, então ele é como se fosse uma continuação, digamos assim, do ferro fundido branco, que ele é mantido por algumas horas em uma temperatura muito alta, muito elevada, entre 800 e 900 graus Celsius. Depois disso, resfria o material à temperatura ambiente, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter a decomposição da sementita que anteriormente não tinha sido feita. Então, só para recapitular, para fazer o ferro fundido branco, a gente tem um teor de silício menor que 1%, nós temos um resfriamento rápido, consequentemente, nós vamos ter a presença de sementita não decomposta na nossa mistura. Depois disso, para se fazer o ferro maleável, aquece-se de novo o ferro fundido branco durante algumas horas, numa temperatura muito alta, entre 800 e 900 graus Celsius, e depois é resfriado a temperatura ambiente. Quando a gente faz isso, a sementita que estava inteira anteriormente, ela é decomposta. E aí, a partir da decomposição da sementita, há a formação de grafita. Na forma, ela se apresenta na forma de aglomerados, envolvida por uma matriz de ferrita ou perlita, que são elementos decompostos do ferro. De acordo com a taxa de resfriamento, a gente vai ter ou ferrita ou perlita. Algumas aplicações desses ferros maleáveis pode ser estradas de ferro e outros serviços pesados. Por quê? Porque ele absorve muito bem o esforço, a tensão, e consegue. Ele possui maleabilidade, né? Inclusive o próprio nome dele fala, né? Maleável. Então ele consegue absorver bem uma tensão. E depois que essa tensão, imagina um trem passando em cima do trilho. Ele absorve toda a energia do trem passando, mas por ser maleável, depois ele consegue voltar à estrutura, ou muito próximo da estrutura que ele possuía anteriormente. Então, ferro maleável é utilizado para isso. E o ferro vermicular, que é o nosso último aqui, que ele fala, ele tem a grafita nesse tipo de ferro, ela vai estar disposta como se fossem vermes, né? Também em uma matriz perlítica ou ferrítica, dependendo aí da composição. Então, o ferro vermicular tem como característica a grafita disposta em forma de vermes, por isso que o nome é vermicular. Beleza? Então, a número 1 é a letra C. Alguma dúvida?
Sem dúvidas? Pode seguir, Paulo. Tranquilo. Beleza. A questão 2, ele fala sobre os vidros. Vocês vão ver que provavelmente o professor vai falar que os vidros, eles são materiais que eles são bem diferentes de todos os outros materiais existentes. Porque o vidro, ele, apesar de ser uma estrutura sólida, né? Teoricamente sólida, a gente bate o olho sólida, ele possui um pouco também de características não de líquido, né? Mas de um plasma. Então, os vidros ele tem essas características, ele escorre dependendo da situação. E isso é uma característica única e exclusiva do vidro. Então, ele fala aqui, os vidros são uma linha exclusiva de materiais. E aí ele quer saber se é polímero, compósitos, cerâmicos ou compósitos ou polímeros, compósitos ou cerâmicos. Bem, os vidros eles são classificados como cerâmicos. Em verdade, gente, a gente vai, como eu falei para vocês, poucas áreas de pesquisa, da pesquisa científica, são tão controversas quanto o vidro, tá? Porque a estrutura atômica dele é que vai dar essa exclusividade das características do vidro. Diferente dos cristais, a gente pode até confundir vidro com cristal, mas não é vidro, é uma coisa, cristal é outra. O vidro não possui ordem atômica. É grande. A gente chama de longo alcance, né? Então o vidro ele não possui essa ordem atômica de longo alcance. Ele, na verdade, os átomos, eles ficam meio que, vamos dizer assim, espalhados. E a gente teria aí uma ordenação, seria uma ordem localizada, e não uma cadeia localizada inteiramente, tá? Por isso que é tão diferente. Mas eles são materiais cerâmicos. Se comportam muitas vezes como cerâmicos. Definidos principalmente por sua estrutura atômica, que não é cristalina. Os vidros não possuem estrutura atômica cristalina. Justamente como eu falei para vocês, a estrutura, as ligações, é como se fosse uma ordenação localizada, e não uma estrutura longa organizada. Como a maior e ordenada, que não é cristalina e ordenada, como a maior parte dos outros cerâmicos, mas apresentam uma estrutura amorfa altamente desordenada. Quando a gente fala em amorfa, a gente está falando que é uma coisa que não tem forma. Já os denominados vidros cerâmicos são, em sua grande maioria, vidros inorgânicos submetidos a tratamentos térmicos em elevadas temperaturas. Então, nossa resposta aqui é a letra D. E abrir um parênteses novamente, que os vidros são realmente uma linha muito controversa de pesquisa. Existem muitas teorias, hipóteses sobre isso. Mas, assim, é uma área bem interessante de estudar. E, inclusive, uma coisa interessante é que, durante a minha pesquisa científica que eu fiz sobre lama abrasiva, a gente tem aqui em Cachoeiro o corte de mármore, granito, perdão. Na verdade, tanto o mármore como o granito, a gente consegue fazer vidro utilizando resíduo de mármore, tanto de mármore quanto de granito. O resíduo de mármore, ele vai entrar para a gente conseguir diminuir a temperatura de fusão do vidro, né? O vidro é feito, junta um monte de material, coloca no forno e depois esfria. O vidro é basicamente feito assim. E o granito, o pó de granito, o resíduo do granito, ele entra ele é muito, muito rico em sílica. Então ele entra substituindo materiais primários, né? Matéria-prima para a produção de vidro. A gente conseguiu fazer, na época, um vidro aqui em Cachoeiro, assim, na faculdade, eu fiz na faculdade, mas a gente não tinha um forno. A gente precisa de um forno para fazer um vidro que seja bem transparente, um forno que chega a 1.200, 1.100, 1.200 graus Celsius. E a gente não trabalhava com esse tipo de forno lá. Além disso, é necessário usar... muito interessante, né? É muito difícil fazer sem.
são cadinhos de platina, porque tem, como você imagina, são 1.100, 1.200 graus Celsius. Então, para suportar isso aí, tem que ser cadinho de platina. E o cadinho de platina é um absurdo de caro. Mas, assim, interessante aí para mostrar para vocês que às vezes a gente acha que a produção de determinadas coisas está muito longe da gente, mas, na verdade, está próximo e é possível fazer. Então, aqui é a letra D. Número 3. Sobre os materiais que temos à disposição para a construção de projetos de engenharia, temos os seguintes conceitos. Resinas orgânicas moldáveis podem ser de ocorrência tanto natural ou sintética, e o método mais comum de fabricação desses é a moldagem. Assinale a alternativa que contempla a resposta correta para o conceito citado acima. Quando a gente fala sobre resinas orgânicas moldáveis, a gente já passa a pensar em polímero, né? Mas vamos pensar, ó. Compósitos não têm essa característica que foi falada aqui. Compósitos são materiais formados da junção de outros materiais, e aí a gente consegue pegar as melhores características de um material com as melhores características do outro, juntar isso e fazer um material novo, que seriam os compostos. As cerâmicas, a gente viu ali, são compostos geralmente que é utilizado a calor para serem feitos, e não são resinas orgânicas. Metais, muito menos. Madeira, também não. Plásticos. Então, vamos lá. Quando a gente fala em resina orgânica moldável, a gente para e já pensa em polímero. E os polímeros, a gente tem, basicamente, duas classificações. Seriam os plásticos e os elastômeros. Os polímeros, que são chamados plásticos, a gente falou isso, inclusive, na aula passada, eles são resinas orgânicas moldáveis e podem ocorrer natural ou sinteticamente, que é justamente o que ele está falando aqui. Como propriedade desses tipos de polímeros plásticos, nós temos a baixa densidade, baixa condutividade térmica e baixa condutividade elétrica, boa tenacidade, resistência boa a ácidos, bases e umidade. Alta rigidez dielétrica, por isso que ele é altamente utilizado como isolamento elétrico. Quando a gente fala em elastômeros, a gente já está pensando em outro tipo de material, materiais que são mais maleáveis, digamos assim. Então, resinas orgânicas moldáveis, a gente pensa diretamente em polímeros plásticos. Beleza? Então, a 3, letra E. Número 4. Os compósitos são materiais que possuem uma matriz e um revestimento que conferem ao produto uma resistência e, em muitos casos, o peso e o custo são reduzidos. Principalmente o compósito, principalmente o peso, tá, gente? Qual o nome do processo de laminação contínuo, utilizado principalmente para a produção de longos perfis lineares de seção transversal constante? Essa técnica de fabricação é muito semelhante à extrusão, exceto pelo fato de que o material compósito deve ser puxado ao invés de empurrado por meio de uma matriz, como acontece na extrusão. Assinale a alternativa. Então, vamos lá. Ele já começa com extrusão. Já falou que não é extrusão, né? Mas o que é extrusão? Extrusão é quando a gente tem um processo que é mecânico e a gente usa para a produção de componentes de uma forma contínua. De que jeito? A gente tem uma matriz, é como se fosse não é como se fosse um molde, mas é uma matriz, é como se fosse uma placa. Vamos pensar numa placa. Extrusão, vamos pensar, não sei se vocês vão lembrar daqueles, quando brinca com massinha, que a gente tem uma peça que encaixa num bocal, e essa peça, por exemplo, tem um formato de estrela. Aí a gente coloca a massinha atrás e empurra essa massinha por esse bocal, por essa forma de estrela, e vai saindo uma estrela ali na frente. A extrusão é basicamente isso. A gente tem a produção de componentes de uma forma contínua,
onde o material ele vai ser forçado através dessa matriz e vai adquirir essa forma dessa matriz pré-determinada. Então, a extrusão é assim. Não é extrusão, porque ele já fala que não é extrusão, inclusive no cabeçalho ali do problema. Mas a diferença entre esse processo e o processo de extrusão é o que ele fala aqui embaixo. O processo de extrusão, a gente vai colocar a matriz, atrás da matriz vem o componente principal do que a gente vai fazer, no caso, no exemplo bobo que eu citei, mas é perfeitamente entendível, seria a nossa massinha, e atrás da massinha nós vamos ter alguém empurrando aquilo ali através daquela matriz. Esse processo que ele está falando, a gente tem a matriz, teria o bocal com a estrelinha, nós vamos ter a massinha, só que ao invés de eu empurrar a massinha, eu vou puxar ela pela matriz, tá? Então, extrusão não é. Laminação. A laminação, já falei agora há pouco, ela é um processo ela é um processo que utiliza transformação mecânica. Com qual intuito? Redução da seção transversal. Ou seja, eu vou ter uma chapa, vamos supor, eu vou extrapolar aqui totalmente, tá, gente? 10 centímetros de aço, por exemplo, uma chapa de 10 centímetros de largura de aço, e aí eu vou ter 2 cilindros, um em cima e um embaixo, e vou passando aquela massa ali, igual faz com... Os exemplos também, né? Igual faz com massa mesmo, com macarrão, ou com massa de pastel, essas coisas. Que você tem aqueles 2 cilindros e passa a massa por ali. O que você vai ter? Você vai ter a diminuição da seção transversal, porque aquela largura, aquela espessura da placa, que era 10 centímetros, vai passar a ser 1 milímetro, vamos dizer assim, e você vai aumentar a área da placa, porque ela esparrama, né? Então, a laminação é isso. Não é o nosso caso. Termoformagem. O próprio nome já diz, né? A gente vai ter uma placa termoplástica, plana, de um material termoplástico. A gente vai aquecer essa placa e depois que a gente aqueceu ela, a gente vai, utilizando um molde, aí já é um molde, nós vamos colocar esse material aquecido em cima do molde e o molde vai dar a forma final do nosso material. Não é o nosso caso aqui também. Pultrusão é a resposta certa. Então, vamos passar só para a injeção plástica e depois eu finalizo com a pultrusão. Injeção plástica o processo, ele vai se iniciar também com aquecimento de matéria-prima. Usualmente utilizados são as resinas termoplásticas. Elas vão ser derretidas e depois injetadas num molde, conforme anteriormente. O molde depois é resfriado e lá dentro desse molde vai estar o produto final. Não é o nosso caso também. O nosso caso é a pultrusão. Que é um processo de laminação contínuo utilizado principalmente quando a gente quer utilizar perfis lineares de seção transversal constante, que é o que ele está falando aqui. Essa técnica de fabricação é muito semelhante à extrusão, exceto pelo fato que o material compósito deve ser puxado ao invés de empurrado por meio de uma matriz, como acontece na extrusão. Então, a resposta certa aqui é a letra D. Alguma dúvida, galera? É só decorar mesmo ainda, pô. Porque cada um, muita coisa, né? Mas na verdade, essa parte aqui, assim, esses tópicos, na minha opinião, são os mais legais dessa disciplina, que são os processos produtivos de materiais, entendeu? Que às vezes assim não é tanta coisa para decorar. Os próprios nomes já dizem muita coisa. E são processos de fabricação, né? Essa parte é melhor, né? Fica aquelas logo no início é um pouquinho mais chato, né? Agora fica a parte de produção, parte operacional, ela se torna um pouco melhor. De certa forma, você vai ter que, infelizmente, vai ter que decorar, saber mesmo, fixar isso. Mas eu acho mais fácil, para mim é mais fácil, porque eu consigo ver, né, a coisa acontecendo. Tem coisa que é mais difícil a gente ver, né, a gente analisar.
Beleza? Beleza, cara. Show. Então é isso, então, galera. Semana que vem, semana de prova, provavelmente. Acho que é semana de prova. Boa sorte para todo mundo. E qualquer coisa pode me procurar aí, se tiver alguma dúvida. Tamo aí. Boa noite para todo mundo.